RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. Nesta edição da RP Notícia, você vai ver que o Ministério da Saúde confirmou 1.198 casos de microcefalia em todo o país, sendo que 194 tiveram a confirmação laboratorial para o Zika vírus, e você vai ver também. Cai a renda dos brasileiros e aumenta o desemprego. Para piorar, a inflação corrói o poder de compra das pessoas e os alimentos pesam e muito no bolso. Sindicato dos Plásticos de Jundiaí região confirma 3.000 demissões no setor. Homem infarta na Avenida Jundiaí é salvo por médico que passava pelo local e por equipe do Corpo de Bombeiros que atendia uma outra ocorrência. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou 1.198 casos de microcefalia em todo o Brasil. Dos 7.228 casos notificados até o momento, 3.710 continuam em investigação e 2.320 foram descartados. Do total de casos confirmados, 194 tiveram a confirmação laboratorial para o Zika vírus. No entanto, o Ministério da Saúde ressalta que esse dado não representa adequadamente a totalidade do número de casos relacionados ao vírus, ou seja, a pasta considera que houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia. E uma liminar da Justiça determina que o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, atenda de portas fechadas daqui a 120 dias. A informação foi repassada pelo Ministério Público aos representantes da área da saúde das cidades da região. Com isso, a população não poderá mais ser atendida no hospital sem antes passar por um atendimento nas unidades de saúde ou pronto atendimentos. O hospital ficará com os casos de emergência e urgência de alta complexidade. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos é de 120% e no pronto-socorro chega a ser de 200%. A proposta ainda tem que ser sancionada pela Justiça. A confiança do consumidor brasileiro caiu pelo segundo mês seguido, em abril, com destaque para a piora das expectativas e atingiu o menor nível da série histórica. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor caiu 2,7 pontos em abril e foi a 64 pontos. Desemprego em alta e inflação que sobe a cada mês. Com isso, está muito difícil organizar as finanças, até mesmo para comprar os alimentos. Desde 2015, os brasileiros sentem no bolso a disparada da inflação. E o dia a dia está cada vez mais difícil, com o aumento das contas de água, energia, combustíveis, ônibus e principalmente os alimentos. Para muitas famílias, o orçamento está apertado e é preciso muito jogo de cintura. Tem que pesquisar, né? Tem que ir no mercado de outro para ver se acha mais em conta, né? É isso aí, porque a coisa tá difícil para todo mundo, né? Procurando os lugares mais em contas, onde tem promoções, eu compro para a semana, para poder passar a semana, é assim que a gente está fazendo. Frutas, carnes, tudo, a gente procura as promoções. Produtos essenciais na mesa do brasileiro dispararam nos últimos meses. Dentre eles, o café, que subiu 17%, batata, 23%, o mamão, que se tornou o vilão, teve um aumento de 71,4%. Subiu demais mesmo. 1 quilo de mamão papaya, que minha mãe tem Alzheimer, essas coisas, está na faixa de R$18, R$20. E primeiro era R$3 1 quilo, né? A carne também está bem alta. Eu acho que o que está mais pesando no bolso é a alimentação. Diante da crise que se abateu sobre o país, o brasileiro ficou sem reação. Mas como lidar com esta situação? As famílias de baixa renda são as que mais sofrem mesmo nesse momento por conta do desemprego,
por conta do crédito excessivo que as operadoras oferecem, pelo desconhecimento, talvez, da educação financeira, do planejamento financeiro, das finanças em geral. Então, as famílias precisam tomar muito cuidado para não serem alvos de empréstimos, de agiotas. Aqueles que têm dívidas, eles precisam olhar com muito carinho essa dívida, tentar negociar da melhor forma possível e, imediatamente, já cortar alguns gastos que até então com o emprego era possível, hoje talvez não seja mais, né? Esses cortes de gastos, eles podem ser momentâneos, né? Até que a pessoa consiga uma recolocação no mercado de trabalho de novo e possa usufruir novamente desses benefícios aí, desses gastos. Mas o primeiro passo é entender que precisa ser feito um planejamento financeiro, um orçamento junto com a família para que consigam juntos administrar isso da melhor maneira possível até que essa crise econômica, financeira, ela melhore e aí sim consiga ter maiores resultados. A expectativa para 2016 é de muitas incertezas políticas e econômicas. Somente o crescimento da economia pode reverter este quadro, como afirma o especialista, e explica qual a melhor maneira para driblar a crise econômica. Muitas vezes as pessoas vão no mercado dia sim, dia não, acaba gastando demais. Então, tem algumas dicas interessantes, que a primeira é ir no supermercado uma vez por semana, né? Verificar realmente o que precisa, tentar economizar, pesquisar preços, né? Tentar aquele produto que tem a mesma qualidade, mas na verdade o preço é maior, então opte pelo preço menor, para que consiga fazer sobrar um pouquinho a mais no seu orçamento doméstico, né? É totalmente possível você conseguir fazer uma compra com economia, com qualidade. Claro que você precisa de um pouco de tempo, mas isso é importante porque isso afeta diretamente no seu orçamento doméstico. E as notícias realmente não são boas. O preço médio dos combustíveis terá um reajuste a partir do dia 1º de maio. De acordo com a regulamentação publicada pelo CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, os novos valores servem de base e cálculo para a cobrança do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo o CONFAZ, a tabela de preço médio fica assim: 3,788 litro da gasolina e 3,148 litro do álcool, etanol. O preço do gás de cozinha GLP vai ficar em 4,236 o quilo. O preço médio do botijão de 13 quilos será de R$ 55,06. O GNV, o gás natural veicular, vai custar em média 2,366 um metro cúbico. E a seguir aqui no RP Notícia, você vai ver que cresce o desemprego na indústria de Jundiaí e região. Nos últimos meses, o Sindicato dos Plásticos contabilizou 3.000 demissões. Voltamos em instantes. Um carro e um ônibus escolar bateram de frente na noite de ontem na Avenida Dom Pedro I, em Campo Limpo Paulista. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo sofreu ferimentos graves e ficou preso nas ferragens. O motorista foi socorrido primeiro ao Hospital de Clínicas do município, onde recebeu atendimento médico e depois foi transferido para o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Segundo a assessoria do hospital, a vítima foi identificada como Taylon Jorge e está em avaliação e sem previsão de alta. E um homem teve um mal súbito no final da tarde de ontem na Avenida Jundiaí, próximo ao viaduto que dá acesso à rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Um médico, a paisana, parou para fazer a massagem cardíaca na vítima. Uma viatura do resgate se deslocava para atender uma outra ocorrência e passou pelo local e parou para ajudar. Foi preciso o uso do desfibrilador, onde a vítima recebeu choque e, através das massagens, voltou aos batimentos cardíacos. O homem foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo. A situação econômica atingiu em cheio as indústrias do setor plástico de toda a região. Mais de 3.000 postos de trabalho foram fechados nos últimos meses, uma situação que deve piorar caso a crise política demore ainda mais. A tão falada crise parece que chegou de vez no setor plástico. As incertezas políticas, queda na confiança do investidor e do consumidor, queda na produção, inflação, a coleção de desafios para a economia neste ano é grande. E o setor industrial brasileiro, um dos mais afetados. O plástico, a gente aqui tem um segmento de garrafa que está estável,
o segmento de perfumaria que está estável. Agora, as empresas que prestam serviço para as montadoras, que trabalham com a linha vinculada às montadoras, essa atingiu em cheio, de maneira muito forte. Teve empresa que, tipo assim, demitiu 40% do seu quadro, né, de pequenas e médias, e as grandes também. E o pessoal também que trabalha com a linha doméstica, que as embalagens domésticas, saco de lixo, garrafa, copo, prato, né? Esse pessoal também não está vendendo, então demitiu muito. E o pessoal de plástico também que fabrica para construção civil. As indústrias de Jundiaí e região apresentaram resultados negativos em dezembro de 2015 até agora em 2016, o que significou mais de 3.000 demissões. Pessoas que desistiram, que parou, que jogou uma lona em cima das máquinas e foi embora, não pagou rescisão. Aí, em torno de 700 a 800 trabalhadores também que perdeu o emprego nessa forma, né? Olha, a empresa não vai operar mais, foi embora, mudou de município, alguns levou máquina embora, teve bastante coisa nesse sentido também, entendeu? Então, e não é uma demissão que você volta para o mercado, né? Até 2013, o cara era mandado embora, por exemplo, ele procurava um outro emprego e ele achava, agora não. Ele está, em média, ficando de um ano a mais de um ano para voltar para o mercado de trabalho. É muita opção de contratação no mercado, entendeu? E as empresas estão tímidas, não estão contratando. Então, hoje o nosso cenário é isso. Para João Henrique, o presidente do Sindicato da Indústria do Plástico de Jundiaí, o setor só volta a crescer e contratar se o empresário achar a luz do fim do túnel. Quando a gente caminha por aí, mesa de negociação com o empresariado, mesmo aqui na base do sindicato que a gente conversa, todo mundo aponta a questão econômica, né? Olha, eu preciso saber o que vai acontecer com a economia para investir, né? E a gente sabe que para ter um rumo na economia vai precisar de resolver essa questão política que o Brasil está vivendo. Então eu entendo que no momento que resolver esse impasse político que está acontecendo em Brasília e a economia nossa tiver um sinal de que vai ver uma luz no fundo do túnel, aí as pessoas começam a investir. Além disso, Santos explica que a crise não só atingiu Jundiaí e região, e sim setores de todo o estado, inclusive a capital. A gente tem notícia de empresa quebrando na região de Itapetininga, Presidente Prudente, Bauru, todos o Guarulhos, a gente tem sindicato organizado, Suzano, todo o setor plástico foi afetado. O que está acontecendo em Jundiaí está acontecendo nas grandes cidades do estado todo. E o mercado financeiro passou a ver uma queda mais acentuada do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, segundo o último Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira pelo Banco Central. A estimativa passou de uma retração de 3,80% para um recuo de 3,88%, na 14ª piora seguida deste indicador. Confirmada a expectativa, esta seria a maior retração desde 1990, quando houve uma baixa de 4,35%. Além disso, também marcaria a primeira vez que o país registra 2 anos consecutivos de queda da economia. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. As temperaturas permanecem um pouco mais baixas e a tão esperada chuva não deve atingir a região. Veja os detalhes da meteorologia. A quinta-feira amanhece nublada na cidade de Jundiaí. Segundo a meteorologia, somente no fim da tarde a previsão de garoa. As temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Na cidade de Itatiba, a situação é semelhante. A máxima prevista à tarde fica nos 24 graus. De madrugada, os termômetros registram 14 graus. Em Louveira, muita nebulosidade desde o início da manhã. A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira à tarde é de 22 graus. A mínima fica nos 13. Segundo a meteorologia, a quinta-feira amanhece com muita nebulosidade na capital paulista e a previsão é de garoa a partir do período da tarde. A temperatura mínima é de 13 graus e a máxima não passa dos 19. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que aumenta o número de queimadas em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. E vê também que termina daqui a 2 dias o prazo para entrega da declaração de imposto de renda. Em Jundiaí, a Receita Federal está com um plantão até a data limite. Voltamos já.
Nos últimos 30 dias, a cidade de Campo Limpo Paulista registrou 24 focos de incêndio em terrenos e matas. A Defesa Civil pede para que a população evite atear fogo em mata e terreno baldio na hora de fazer a limpeza. O telefone da Defesa Civil para denúncias é 199. Já em Várzea Paulista, de acordo com a Defesa Civil, foram 10 casos em 5 dias. E o telefone para as denúncias é o 153. Está terminando o prazo para regularizar a situação com a Receita Federal. Quem tem as informações é a repórter Daniela Fagundes. O prazo final para declaração de imposto de renda termina nesta sexta-feira, dia 29 de abril. Sobre este assunto, eu converso com Antônio Roberto Martins, delegado titular da Receita Federal de Jundiaí. Antônio, quem são os declarantes? Basicamente, os declarantes são todas as pessoas que tiveram rendimento tributável acima de R$28 mil. Como que é feito o procedimento? Olha, a pessoa tem que entrar no site da Receita, baixar o programa. Esse programa já tem uma série de instruções, ele vai preencher esse programa. O próprio programa já faz as consistências ou inconsistências, serão apontadas e a partir daí que tiver tudo em ordem, ele pode fazer a transmissão. Teve algumas mudanças este ano, em 2016. Quais foram? A principal mudança, o ano passado já existiu essa do Carnê-Leão, que seria os autônomos, médicos, advogados deverão declarar no Carnê-Leão as pessoas de quem receberam o pagamento, mas a principal mudança é em relação àqueles que têm dependente. A partir do 14 anos, obrigatoriamente esses dependentes deverão ter CPF. No caso, contribuinte que não conseguir declarar na data limite, dia 29 de abril, terá uma multa? A multa existe para todo contribuinte que fizer a declaração em atraso. Esse valor mínimo é de R$ 165, variando em função do imposto devido pela pessoa. Mas a partir do momento que ela entrega em atraso, existirá a multa. Neste momento, quais são os números de contribuintes e quanto que a Receita espera? Olha, nós recebemos até ontem, na região de Jundiaí, que são 33 cidades, cerca de 244 mil declarações. Isso corresponde a mais ou menos 61% do esperado, que é cerca de 400 mil declarações. Obrigado pelas suas informações. Daniela Fagundes, para o jornalismo da TV Rede Paulista. E a Receita Federal em Jundiaí está com um plantão fiscal até a data limite para a entrega da declaração, na sexta-feira, dia 29 de abril. O endereço é a Avenida Doutor Cavalcante 241, no bairro Vila Arens, em Jundiaí. E o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até meio-dia e depois da 1 até as 5 horas da tarde. Mais informações no site receita.fazenda.gov.br. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você acompanha no nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã.